quando nós falamos do conceito de Ifá e do conceito de Ori, essas energias elas andam muito juntas, pois Ifá é o orixá da sabedoria, né? E a sabedoria ela é conectada ao Ori. Por isso que em África é muito comum os babalaôs utilizarem a cabeça raspada, justamente para estar em contato direto com essa energia que vem do céu, tá? Gente, já teve pessoas que me encheram o saco aí no passado. Por que você não raspa a cabeça? Por que você não raspa a barba? Que babalaô não anda assim? Porque esse é meu jeito, é meu estilo. Eu ando do jeito que quiser. Porém, para aqueles que não sabem, eu fiquei mais de 10 anos de cabeça raspada, tá? Passando navalha na cabeça quase todo dia. Então, as pessoas, elas sempre gostam de criticar sem saber as coisas. Bom dia, sua bênção. Existe um exercício para que a gente acostume o Ori a filtrar esta energia coletiva. Na verdade, existem inúmeros exercícios, mas isso é uma questão de blindagem. Você tem que ficar 4 horas, 24 horas ali em alguns exercícios que isso vai te ajudar, tá? Então, é tão importante isso porque dependendo do alimento que você vai comer, ele já vai atrapalhar o seu Ori naquele dia, já vai fazer você ter pensamentos negativos naquele dia. Mesmo que o seu Ori ele seja um bom Ori, você tenha bons princípios, mas dependendo da alimentação, isso vai prejudicar o seu Ori e trazer inúmeros problemas. Então, se aquilo que é o combustível que você coloca para dentro, né, ou líquido ou comida, aquilo ali é o combustível que você está usando na sua máquina. Então, tem que entender que tem alimentos que vai tirar a sua performance, como tem alimentos que vai aumentar a sua performance também. Axé, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, alimentação é um dos pilares muito importantes dentro dos orixás, tá? Até porque os orixás, eles comem através da boca, tá? Os deuses se alimentam através da boca do ser humano. Então, nós temos que sempre tomar cuidado, sim, com a alimentação, até porque é o combustível que você está colocando dentro da sua máquina e aquilo ali vai trazer inúmeros problemas. Tipo, quais alimentos, babá? Por exemplo, um alimento que faz a pessoa ficar mais calmo. A pessoa ficar mais calma é carne de peixe e carne de frango. Uma pessoa que ela é muito estressada, muito briguenta, ela deve evitar carne vermelha. No Yorubá proíbe usar carne vermelha? De forma alguma. Às vezes nós fazemos rituais de iniciação onde corta porca ali, a gente já prepara a porca, já vai para o forno, a gente já come. Então isso não tem problema. Mas quando nós estamos falando em questão energética, de sensibilidade, tem alimentos que vai nos ajudar e tem alimentos que vai nos trazer muito problema. Babá, bom dia. Na sua família, a mulher pode se iniciar em Ifá ou Ixefá sem raspar a cabeça? Sim, Ixefá não raspa a cabeça. Toda mulher deveria se iniciar em Ifá. E no Itefá também. No Itefá tem ocasiões que se raspa a cabeça e tem ocasiões que não se raspa a cabeça, tá? Se for ver pelo Itefá, o correto é raspar a cabeça. Porém, existem algumas pessoas, principalmente mulheres, às vezes onde trabalha na mídia, trabalha ali, não tem como raspar a cabeça. Isso para mim não é um fator limitante, tá? Porque o mais importante é aquilo que é introduzido na sua energia e do seu entendimento. O vegetarianismo interfere? Interfere porque são comidas mais sutis. Se a gente for ver, são comidas mais saudáveis. Então, energeticamente, um vegetariano ele está em vantagem de um não vegetariano no sentido de estar mais sutil com a sua energia. É verdade, babá, que raspar a cabeça dentro de nossas ritualísticas de iniciação tem a ver com eliminar nossa herança animal ancestral? Olha, na verdade, para os iorubás, o cabelo é onde está todas as suas informações sobre o passado, tá? Então, quando você raspa a cabeça, é como se você estivesse desconectando do passado. É como se estivesse zerando a energia. Tudo dentro dos orixás tem muito a ver com a nossa própria vida, gente. Então, por exemplo, quando nós nascemos, tá? Quando nós nascemos banhados com o sangue da nossa mãe. É a primeira sacralização que nós temos na Terra, tá?
Hoje em dia as crianças nascem cabeludas, porque a energia está mudando até devido à alimentação que essas mães estão comendo, então faz com que acelere o processo. Mas normalmente a criança ela nasce com o cabelo ou carequinha, um cabelinho muito raso, ou seja, ele está começando a sua história aqui na Terra. Então o cabelo ele tem a ver com a história que você está escrevendo. Quando nós raspamos a cabeça, nós estamos desconectando das coisas do passado para começar uma nova vida. Então, independente de Ifá ou Orixá, a iniciação é um momento onde você tem um renascimento sem precisar ter a morte física. Então, isso é muito importante. Por isso que eu me inicio e continuo me iniciando nos orixás. E até a minha morte eu vou me iniciar em muito mais orixás. Porque a gente sempre está recomeçando, sempre está recomeçando. Ifá, ele fala muito do ciclo, da dualidade, mas é que muitas vezes a gente não entende isso, que nós temos um ciclo de 24 horas no dia, aí nós temos a noite, quando nós acordamos pela manhã, é um momento de recomeçar a energia. Então é muito importante começar o seu dia bem. É muito importante você começar o seu dia sem ficar reclamando, sem ficar brigando, sem ficar xingando. E eu vou, quando completar 40 aulas aqui no YouTube, estamos em 37, eu vou ensinar o exercício, tá? Para ativação de Ori, que eu vou ensinar para vocês e que nós vamos fazer todo santo dia, todo santo dia. E vocês vão ver que quando eu ensinar aquilo na live 40, na segunda-feira, vocês fazendo todo dia isso, na outra live, 7 dias depois, vocês já vão ver uma grande diferença, tá? Então eu sempre brinco aqui com vocês que eu não sou muito a favor de ficar passando macumbinha gourmet, porque essas macumbinhas gourmet, muitas vezes elas não funcionam, porque vai depender da energia. Ou seja, um simples exemplo. Se você se alimentou com determinado tipo de alimento um dia antes e fez uma macumbinha gourmet, dependendo do que tinha nesse alimento, ele já cortou a macumbinha gourmet. E aí, ao invés daquilo fazer bem, pode fazer mal. Eu estou dando um simples exemplo, o porquê que eu não gosto de ensinar coisas, porque tem coisa que não vai funcionar. Você vai usar, vai ter um gasto financeiro ali com alguns elementos para fazer, vai ter um trabalho e às vezes aquilo não vai funcionar. Como eu falei, a crise ela é coletiva, o crescimento ele é individual. Então cada pessoa individualmente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai despertando essa energia. Então, Ifá, ele fala também que mesmo os orixás, sendo poderosos deuses, nós somos filhos dos deuses. E tem um ditado, né, que fala muito dentro do Obeionum, Ogundamedi, Obessá, que fala muito do Ori, principalmente nesses 2 primeiros Odus, que fala que se o Ori de uma pessoa não abençoar ela, nenhum orixá vai abençoar. Ou seja, os orixás têm poder na nossa vida se a gente tiver poder antes. Se nós não tivermos ativação, ligar o botão, essas energias elas não vão fluir na nossa energia. Essa macumbinha não é uma macumbinha gourmet, é um exercício que eu vou ensinar para vocês. Quando completar 40 lives, a gente vai dedicar todas as lives a fazer esse exercício de Ori juntos. E vocês vão sentir muitas coisas aí na casa de vocês, só de fazer esse exercício de 3, 4 minutinhos que nós vamos fazer junto. Babá, é verdade que banho com água de canjica acalma o Ori? Gisele, sim, tá? A água de canjica é muito bom para o Ori, tá? A canjica em si, cozida, fria, você oferecendo para o batalá, para o Ori, também é muito bom. A água de canjica, ele é um tônico, ele é um vitalizador. O milho, ele fica recebendo a energia do sol. Então ele vai acumulando energias. No entanto que o milho ele é muito utilizado em inúmeras religiões, tradições e tem o significado do dinheiro, do progresso. Se nós pegarmos até o milho dentro da biologia, ele é um um vegetal que tem umas características muito particulares, assim, bem diferentes. Para aqueles que gostam de estudar ufologia, extraterrestre, essas energias, eu digo que o milho é algo que veio de fora aqui para ser introduzido. Da mesma forma a abelha, né, para produzir o mel. Então são energias que são introduzidas aqui na Terra para nos ajudar de alguma forma.
Se nós estudarmos apenas o milho, entender como que é o milho, seus cromossomos, aquelas energias ali, começa a entender muita coisa. Da mesma forma que é as abelhas, né? A abelha, para ela produzir o mel, a polinização, então são tudo animais sagrados. Só que quando a gente começa a estudar Ifá, a gente começa a perceber e olhar essas coisas com olhares diferentes. Então, o que eu sempre peço para vocês é que vocês vejam os orixás e Ifá com um olhar diferente do que se tem habitualmente. Porque senão é só um orixá, ou seja, um guerreiro, uma divindade ali, que eu vou ficar fazendo barganha. Eu tenho que cuidar de Oxum porque é Oxum que está fechando meu caminho. Aí eu vou lá, dou uma comida para Oxum, teoricamente Oxum agora não está com fome e ela vai abrir meu caminho para aquilo que eu quero. Então, o nosso culto, com o passar desses muitos anos, ele ficou muito pejorativo em fazer barganha. Mas não existe essa barganha. A água quente do chuveiro pode atrapalhar o desenvolvimento? Vamos lá. A água quente, tá? Ela vai trazer alguns malefícios no corpo. A água na temperatura natural, tá? Ela vai trazer inúmeros benefícios por corpo. Inclusive aquelas pessoas que tentam sempre algumas coisas e não conseguem mudar esse padrão, é aconselhável tomar banho com água natural, tá, gente? Não é gelada, é natural, do jeito que sai do chuveiro. Então, tem gente que a água natural lá na Bahia sai melhor do que no Rio Grande do Sul. Então, quando você começa a já ter essa percepção, você já começa a mudar. Banho gelado, né, o banho de água natural é extremamente saudável na vida daqueles que cultuam o orixá e para a sua vida, para tomar decisões mais rápido, para mostrar que você está no comando das coisas. O nosso ori, o nosso cérebro, ele é mimado, tá? Então, para o nosso cérebro, ele sempre vai querer o conforto, ou seja, aquela água quentinha, porque ele vai até, o nosso ori, ele vai falar pra gente que aquela água gelada batendo está doendo. Só que quando você vai lá e toma a decisão de tomar um banho na água natural, você está falando para o seu cérebro que no seu ori quem comanda é você e as suas energias, tá? E outra coisa, né? Banho com água natural, as pessoas acham, vai ficar doente, vou ficar resfriado. Não, ao contrário. Ela melhora 15 fatores no seu corpo. Depois vocês estudam sobre isso. Mas ela melhora 15 fatores importantes no seu corpo, inclusive a pele, inclusive a imunidade, inclusive o seu raciocínio se torna mais rápido. O simples fato de você fazer isso, digamos que a gente aumenta a sua memória aí em mais uns de 5 a 10% aí, melhora mesmo, tá, gente? Fernandes, tenho dificuldade com água fria. Não é você que tem dificuldade com água fria, todo mundo tem. E quanto mais mimado, entre aspas, é o nosso ori, o nosso cérebro, mais a gente vai ter isso. É por isso que eu falo, tem que ser concentração. Orixá, você tem que querer. É por isso que quando eu comecei lá no passado, eu falei, olha, é 6h52 da manhã. A única coisa que a pessoa tem que fazer é acordar cedo. Então tudo vai dar força de vontade. Vai lá, testa, vê o que você sente. Porém, fazer uma vez não adianta. Fazer 2 vezes não adianta, tá? A diferença entre sucesso e fracasso é as repetições que você fez na sua vida, tá? Aquele que é fracassado, ele começa e ele para pela metade. Aquele que é bem sucedido, ele faz constantemente. Eu só tomo banho frio. Muito bom, Franca. Gamboa. Axé. Isso é muito bom para a saúde, para a percepção, para a intuição, para você estar mais rápido. E o mais importante de tudo é você falar, quem manda aqui sou eu. Então, você tem a decisão de tomar o banho quente, você vai lá perto do botão, desliga o ternon e vem a água gelada. Então, você tomou aquela decisão. Então, quando você toma esse tipo de decisão, você cresce muito. Você cresce muito, tá? Axé, axé. O ori, dentro do Ifá, ele é considerado a energia mais importante. Ele é considerado a energia mais importante, porque se o seu ori não estiver equilibrado, ele não vai trazer
né, as energias positivas dos orixás e você não vai perceber. Não tem pessoas que falam assim, aonde que tá tal coisa? Ó, tá ali em cima da mesa. Aí ela vai lá, procura na mesa toda e não encontra. Aí a pessoa vai lá e tá na cara da pessoa. É o que a gente fala, se tivesse uma cobra, mordia a pessoa. Então é importante a gente entender que todas essas decisões que nós vamos tomar vai fazer com que o nosso ori ele desperte, ele cresça e as próprias energias dos orixás vai tomando conta. Não é bem assim, mas me veio isso pela cabeça. Você concorda que se você é um homem de Ogum, um exemplo, e aí você está levando a sua vida totalmente ao contrário dos princípios daquela energia que veio com você, que seria Ogum? Ou seja, quando a gente imagina Ogum, a gente imagina um guerreiro poderoso, certo? Então a gente imagina que esse guerreiro, ele é musculoso. Então para isso ele fez exercícios, ele fez muitas coisas para que ele tivesse aquela habilidade dele, certo? Agora se você é um filho de Ogum, que não cuida da sua alimentação, está obeso, não faz um exercício, não muda nada, você acha que esse Ogum um dia ele vai estar ativo na sua vida? E você acha que mesmo se você fizer o orixá Ogum, fazer trabalhos para Ogum, vai mudar este comportamento? Às vezes não. Por isso que tudo vem das reservas mentais. E essas reservas mentais, como eu falei, elas foram introduzidas na sua vida quando você ainda era recém-nascido, ou às vezes até dentro da barriga da mãe. Por isso que é importante a cada dia você descobrir aonde que está essas reservas, esses bloqueios, tudo para aos pouquinhos a gente ir quebrando. E conforme vai quebrando, tudo vai se desenvolvendo. Babá, quando tomar banho de folha da fortuna, da sonolência? Olha, normalmente não, porque a folha da fortuna, na minha visão, quando eu utilizo, ela é energética. Mas sim, ela traz não uma sonolência, mas sim um relaxamento. Porque ela limpa o seu tônus vital, o seu tônus de energia que está na volta do seu campo áurico. Qual o significado do porco dentro do culto? O porco ele pode ser utilizado para inúmeras divindades, inúmeras situações. O porco ele traz agilidade, ele traz rapidez. Você pode perceber que o porco, se a gente pega ele, solta ele sai correndo que nem doido. Se tiver cerca, ele passa pela cerca, deixa os bagos na cerca e vai embora. Então, o porco ele é justamente para a gente pegar uma linha e ir reto naquela linha, para a gente não desfocar. É um animal muito utilizado para os caçadores, justamente para isso, pelo seu poder. A meditação tem alguma ligação com o espiritual? Totalmente, né? Você meditar é você se conectar com o seu espiritual. Se você não medita, quando o planeta ele foi construído, digamos assim, várias energias elas foram divididas em vários lugares diferentes. E dentro disso, em cada lugar foi despertado de uma forma. É por isso que os hindus eles mexem com a parte energética, os africanos eles têm uma outra forma de trabalhar, né? O budista ele tem outra forma de trabalhar, mas tudo acaba se associando. Então é extremamente importante você fazer a meditação. E esse exercício que eu vou fazer com vocês semanalmente para Ori é uma forma de meditação para que você possa se conectar com algo maior e entender esses processos que você está fazendo, aonde você está se boicotando, aonde você precisa modificar, as pessoas que estão no seu lado que você tem que se conectar ou que você tem que sair. Então tudo isso é extremamente importante. Pessoal, depois tira uma foto aqui para mim, estamos com 233 pessoas, manda lá para nós. Vamos aos pouquinhos aqui passando todo esse conhecimento. Babá, no culto de Fá se usa cobra? Sim. Todos os animais são utilizados, tá? Porém, tem uns que vão utilizar mais, tem outros que vão utilizar menos. Mas em coisas muito específicas. Em todos esses anos, eu tive que usar essa energia de cobra umas 3 vezes, tá? Essas coisas que são mais complicadas, Ifá aceita essência. É muito importante entender isso. Porque Ifá ele está no mundo aqui real e está no mundo abstrato. Então, por exemplo, se Ifá fala naquele ebó que a pessoa tinha que dar um boi, tá? E aí aquela pessoa ela não tem condições de dar um boi. Ela dá metade de um boi. Se ela não tem condições de dar metade de um boi, ela dá um quarto do boi. Se ela não tem condições de dar um quarto do boi, ela dá um pedaço da carne do boi.
Se ela não tem condições, ela dá o chifre. Se ela não tem condições, ela dá um pedaço do pelo do boi. Porque tudo é energia, tudo é essência. Mas é óbvio que se você tem condições daquilo, você tem que fazer. É entender que para tudo tem solução, só basta você querer, tá? Então assim, antes lá era um boi, agora é o pelo do boi. O pelo do boi deixou de ser boi? Não. Ele nasceu com o boi, ele tem a essência do boi, ele viu tudo que o boi fez. Só que tem pessoas que não adianta. Às vezes, para mim, eu posso usar o pelo do boi porque eu entendo sobre isso e vou resgatar o resto da energia. Agora tem gente que não consegue mensurar isso. Às vezes na cabeça da pessoa é um absurdo. Ele pediu um boi por conta que o boi anda, que o boi tem vida, o boi tem sangue, o boi tem não sei o quê, e eu estou dando o pelo do boi. Então tudo é percepção. Por isso que eu sempre venho falando aqui da questão das percepções e dos códigos, da frequência. Tem muitas pessoas que eu vou conversar aqui que às vezes não vai entender o que eu falei. E tem outros que eu falo ali, às vezes uma palavra a pessoa já pegou o código. Babá, no culto de Fá tem preceitos de alimentação, carne vermelha, sexo, entre outros? Tem, isso vai depender da casa na qual você foi iniciado. Eu, aqui na casa, eu não tenho esses preceitos como é no culto afro-brasileiro, tá? No candomblé. No candomblé nós temos já uma regra, a pessoa faz ali, nós temos umas 2 folhas de EUO, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Para nós não tem isso. Tem aquilo que sai na consulta. Então, depois que fez, IFA vai trazer a EUO específica, tá? Às vezes vai falar, ó, você não pode comer açúcar, você não pode comer isso, não pode comer aquilo e acabou. Um exemplo, tá? Então, temos que entender que não é coletivo, é individual. Babá, quando é determinado ebó, temos prazo para se fazer? Sim. O correto é fazer esse ebó em 16 dias. Que são os 16 princípios metafísicos, ou lobos de Fá, que é quando essa energia ela está circulando ali. Depois de 16 dias, digamos que essa energia ela começa a dissipar, tá? Ela vai dissipar. O que fazer? Quando você for fazer o ebó, o sacerdote ele consulta novamente. Dependendo do sacerdote, você não precisa fazer uma nova consulta. Ele mesmo só verifica qual é o ebó. Mas o ideal é fazer em 16 dias para que aquela energia ela flua melhor. E outra coisa, não é aconselhável você fazer consultas e às vezes não fazer ebó, porque você não incomoda Deus para qualquer coisa. Então isso é uma regra de Fá. Ou seja, quando nós vamos procurar Ifá, não é para ficar sabendo coisinha corriqueira, coisinhas muito simples, que isso a própria vida mostra e encarrega. Às vezes até como informação que eu dou aqui na live, você já resolveu o seu problema. Mas Ifá é para você começar a se conhecer, se descobrir, saber o que está por trás das suas energias, algum comportamento que você não consiga mudar. Então Ifá ele vai te mostrar e dentro disso é aconselhável sim fazer ebó. Porque Ifá fala que você não pode ficar incomodando Deus para qualquer coisa, tá? Então quando nós vamos incomodar Deus para ter resposta sobre algo que vai mudar a nossa vida, aquilo ali tem que ter uma responsabilidade. Porque senão o ser humano ele tem a capacidade, e é muito comum, entre aspas, de ser folgado, tá? Eu via muito isso dentro de templo de Umbanda. Às vezes aquela pessoa ia lá tomar um passe com o preto velho ensinava, falava, os pretos velhos são muito amorosos, ensina, fala, faz isso, toma banho com folha de arruda. Aí, uma semana depois, na próxima gira, vinha aquela mesma pessoa reclamando das mesmas coisas, das mesmas situações e não tomou o banho de arruda. Então entenda que a caridade, entre aspas, não existe. A caridade do preto velho é você, médium, tá lá deixando o seu corpo para ajudar as pessoas e esse preto velho ele vai ensinar. Isso é a caridade. Ele vai ensinar também o que ele tem que fazer. Isso é a caridade. A caridade muitas vezes as pessoas não dão valor, porque passou uma semana lá e ela não fez o banho. É diferente na tradição, por exemplo, do candomblé ou do Ifá, que você vai lá, você consulta, tem que fazer tal coisa, você vai no templo e o sacerdote vai fazer para você. E já tá tudo ali montado, tá? Babá, fale um pouco sobre os toques no Ifá. Além de iniciado, algum outro preparo? Quem pode? Quais os princípios do toque em Ifá? Não entendi. O que é esses toques? Toque você diz de toque ou toque de tambor? Fiz um buri no candomblé, meu orixá de frente é Iemanjá. Porém, o Baluayê pediu a frente e por conta disso me pediram para não comer nada de porco e nem pipoca, porque era quizila de Obaluayê. Olha, às vezes isso
veio por uma prescrição, tá? E nenhum sacerdote tem autorização de tirar a prescrição daquilo que veio de Ifá, se realmente veio de Ifá. Porém, não tem nada a ver algumas coisas ao meu ver, tá? Eu sou iniciado em Obaloaiê, adoro carne de porco, adoro pipoca, e não tem problema, é um alimento do orixá, tá? Só que tem casos e casos, tá? Agora, se você está numa casa de candomblé, se iniciou e lá tem essas regras, você não tem que brigar, você tem que andar debaixo daquilo que você se propôs a andar. Senão, você pega suas coisas e procura outro caminho, tá? O que é Kizila? Kizila é o mesmo que proibição, ou euó, tá? No Yorubá é euó. Se eu não me engano, Kizila vem do Angola, tá? Mas Kizila é proibição, é tudo aquilo que vai tirar o seu axé. Desde comportamento, desde alimento, desde, às vezes até de roupa. Então tudo isso é euó, pode ser uma Kizila para você, tá? Axé. Babá, mas existem pessoas na Umbanda que só querem ter alguém para poder reclamar. Não é só na Umbanda, é na vida inteira. O ser humano ele é acostumado a reclamar. Lembra quando eu conto daquelas histórias que a Terra foi contaminada e que a Terra saiu do eixo, e quando nós fomos contaminados com carbono, a gente pegou um viés cognitivo negativo de reclamar? Então, os adioguns, que são os orixás do mal, entre aspas, nós temos os orixás que vão nos ajudar, e nós temos os adioguns, que não é isso, mas só para você entender, é como se fossem os vilões, os orixás do mal. E dentro desses orixás do mal, nós temos a fofoca, a intriga, a doença, a morte. Então, tudo isso são energias negativas, tá? E os ambientes espirituais é muito comum ter isso. Por quê? Junta pessoas. E quando nós juntamos as pessoas, acaba tendo muito problema, tá? No sentido que às vezes um é melhor que o outro, um quer ser melhor que o outro. Às vezes o comportamento que um teve não é o que o outro teve e aquilo ali já é um problema. O tambor, certo? Dentro de Ifá acaba se utilizando muito uma sineta, um agogô, que ele faz parte do culto de Ifá. Mas nós temos os tambores, sim. Cada orixá na Nigéria tem um grupo de tambores diferente para cada tipo de orixá. Mas aqui no Brasil, nós temos que fazer uma adaptação para melhor poder cuidar da nossa gente. Então, sim, no Ifá nós temos muitas cantigas, toca muito tambor. Nós temos vários tipos de tambor no nosso templo, mas os normais são os 3 tambores, que tem na Umbanda, tem no Candomblé. Ele é o melhor, assim, para a nossa sonoridade, assim, é o melhor. Então, muitas das cantigas e yorubás, até que tem lá no meu canal, vocês vão ver que já é diferente de quando é tocado na África, porque tem uma adaptação para a nossa energia. Babá, você pode falar do alimento, a Ifá? É que alimentos são muitos, tá? Não é só um alimento, mas, por exemplo, inhame ele é muito bom para se comer, ele é um depurativo do sangue, ele ajuda muito em várias coisas no corpo. Um grande amigo meu, Yorubá, ele trouxe a mãe dele já com 60 e poucos anos aqui para o Brasil. E a dieta lá é uma dieta mais natural, ou seja, é inhame cozido, é purê de inhame, com carne, com pimenta, enfim, é uma comida mais natural, não é uma comida industrializada. Então ela chegou aqui, começou a comer comida industrializada, o pico, né, de diabetes dela quase entrou em coma. Por quê? Lá, às vezes, a pessoa já tem uma doença já instalada, só que devido à alimentação dela, aquilo ali não vai fazer nada. O próprio alimento já é o que vai trazer cura ou que vai equilibrar. Então, isso é muito importante entender. Hoje em dia, cada vez mais nós temos alimentos processados, tudo isso vai sempre perdendo a qualidade. Babá, a bênção, fala um pouco sobre o aprendizado quando um iniciado para o Obaloaiê. Aqui, ó. A Vânia, do Instituto Oyatobi, um grande beijo. Entrem lá, acompanhem ela também, por favor. Faz um trabalho muito bom de educação. E ela é uma doutora em línguas africanas. E ela está falando que a Kizila vem do Banto, certo? Axé, um grande beijo, Vânia. As regras em Fá fazem sentido.
Quem se inicia em Ifá tem proibição por causa do babalaô, que tem proibição a porco, e isso é repassado aos filhos? Depende da casa, tá? Depende da casa, sim. Dependendo da casa, não. Na minha casa, ninguém vai levar uma EUO minha, tá? Um preceito meu, porque para mim não faz sentido. Porém, às vezes o sacerdote desse sacerdote, quando ele iniciou, falou que ele tinha que fazer isso e está correto em fazer. Então não existe uma regra. Se você tem que estar debaixo daquela energia, tem que entender o que é. Babá, pode tomar banho de peregum todos os dias ao final do dia? Não. Não, a gente não toma banho de folha todos os santos dias, até porque a energia, ela vicia também e depois de um tempo ela não vai mais funcionar para você. É por isso que eu tenho dificuldade em passar rituais para vocês fazerem, porque é o que a gente fala de macumbinha gourmet, né? Então essa macumbinha gourmet pode funcionar para uns como não pode funcionar para outros. O banho de peregum todos os santos dias não é indicado, até porque o banho de peregum é uma folha forte, tá? Isso daí tem a ver com algumas sacralizações, com alguns descarregos, com algumas energias. Então não é aconselhável, porque isso aí pode te trazer um benefício a princípio e depois trazer malefícios. Em Ifá, nós aprendemos que nós não fazemos nada da nossa cabeça. Tudo nós vamos consultar para poder não errar, tá? O pessoal tá batendo o sol aqui muito forte, deixa eu tentar mudar a posição. Aqui, aí, acho que não vai dar muito certo não, a posição é essa mesmo. Esse aqui, o sol tá bem aqui atrás. Vamos lá, que melhorou um pouquinho. Certo, pessoal? No candomblé, o boi para alguns orixás é um porquinho da Índia. A gente dá aquilo que pode, né, pessoal? Mas é importante entender a essência do que está por trás. Até porque o corte de um boi numa casa, ela envolve, né, toda uma dinâmica, todo um axé, porque não é tão simples para fazer isso. Usamos muito o iroquê no uso diário. É isso aí. O iroquê, ela é uma sineta de madeira, tá? Que tem a representação dentro de Ifá, junto com a Exu, de despertar as energias e chamar o sagrado. Isso é o iroquê Ifá. O iroquê Ifá, ele é utilizado por pessoas sacralizadas a Ifá, tá? Não é qualquer pessoa que pode usar isso, não. A pessoa tem que ter passado pela cerimônia de Xefá, pelo menos, tá? E o Itefá, aí a pessoa ela vai utilizar iroquê Ifá. É que tem coisas, pessoal, que tá na moda, então às vezes a gente vai na loja de artigo religioso, olha um iroquê ali por R$100, um iroquê bonito. Aí vai lá ver a pulseira de Ifá e quer comprar e quer usar aquilo, mas aquilo ali não é para você. Inclusive eu coloquei lá, vou mandar a resposta para vocês, do Idé Ifá, né? E não é qualquer pessoa que pode usar o Idé Ifá, apenas os sacralizados em Oromilá, ou seja, no Ixefá ou no Itefá, ou por alguma aventura tem um ou outro Odu que fala que aquela pessoa ela precisa utilizar, mas é por uma prescrição. Teoricamente você vai na loja, compra o Idé Ifá e põe no braço, isso ao invés de ser positivo para você, é negativo, tá? Isso acaba se tornando negativo, porque você está quebrando uma EUO ou uma Quizila, porque fala que somente os iniciados em Ifá, né, os sacralizados em Ifá podem utilizar Idé Ifá para quebrar o pacto da morte, e esse pacto da morte ele é feito junto com o processo iniciático, que as pessoas não fazem nem ideia. Não é simplesmente sacralizar o Idé lá junto, não. Tem coisas que precisam ser feitas nesse Idé. Axé, logo mais vamos regravar essa cantiga de Oxum, fazer mais coisas aí. Eu perguntei do alimento ao Ibá-Ifá, tipo daribim, essas coisas. Depende, se você, Dani Braga, já tem o Itefá e a casa que você tá, ela permite isso, porque aqueles que são sacralizados no Ixefá, né, pelo menos no nosso templo, nós ensinamos a ela consultar Ifá com o Obi, descobrir se está tudo bem, se não está tudo bem, e através desse jogo com o Obi, você vai identificar quais são os elementos que você vai colocar. Então, por exemplo, a gente não vai lá no Ibá, dar uma galinha, dar um porco, dar alguma coisa no Ibá sem consultar antes, até porque quando envolve animais, sangue, o correto é o seu sacerdote fazer isso, tá? Para transmitir o axé. Agora, o que é do dia a dia, como por exemplo, pôr água, mel,
Azeite de dendê, sal, banana, acaçá, por exemplo, isso você pode, desde que você aprenda e tenha sido orientado para isso. Porque esses elementos já será o ebó que você vai fazer semanalmente ali para que as suas coisas sempre fluam, tá? Agora, às vezes você vai lá da sua cabeça, mata uma galinha dentro do seu ifá sem saber fazer isso, aquilo ali pode te trazer muitos problemas. Babá, uma transexual pode se iniciar em ifá para Egungun sem problema nenhum, tá? No passado falava que homossexual não poderia se iniciar em ifá. Aí eu faço uma pergunta: o homossexual não tem destino, por isso que ele não pode se iniciar em ifá? Não faz sentido nenhum. Porém, como é uma tradição antiga, africana, e principalmente, nem deveria falar isso, mas se a gente for ver, acaba sendo um pouco machista em algumas questões, então é normal dividir algumas coisas. Então, todo homossexual, transexual pode se iniciar em ifá, porém, tem algumas coisas que ele não pode dar continuidade neste caminho de ifá, como, por exemplo, se tornar sacerdote para iniciar pessoas, mas para cuidar do seu caminho, até para entender os bloqueios que ocorreram na sua vida lá desde a infância, que pode ter mudado também a sua trajetória, ifá e Egungun é muito bom. Principalmente porque Egungun a gente trabalha com os ancestrais. Todas as pessoas poderiam e deveriam se iniciar em Egungun para a gente começar a resolver problemas dos nossos ancestrais. Então, ifá fala que a gente herda até 7 gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe. Então, imagine as cargas que você carrega e que muitas vezes não é sua, mas faz parte de você porque você veio dessa ancestralidade. Então, para você cuidar dos seus ancestrais, você vai equilibrar essa energia em você. Não, a gente não costuma usar essa oferenda, tá, Robson? Ifá com canjica e mel. Aí, se você é iniciado dentro do seu Odu, o seu sacerdote, ele deve ter passado algumas coisas. Por exemplo, mel, dependendo do Odu, não pode. Canjica, dependendo do Odu, não pode, tá? Então, isso é importante saber. Axé. Babá, eu sou a Milena, em tão pouco tempo aqui, aconteceu um despertar em minha vida toda. Me encontrei. Axé, que Fá abençoe. Esse é o objetivo da gente fazer nossas lives, né? Soltar fagulhas aí, para quem tá com a pólvora molhada, secar e eu sou a faísca. E aí o negócio vai. Vamos lá. Babá, o senhor pode explicar o significado dos animais, oferendas, por exemplo, a galinha, galo, ibim? Posso, mas não hoje, já estamos chegando no final da nossa live. Inclusive, eu já tenho lives explicando sobre os animais, o axé de cada animal, o que possibilita, o que é, o que não é. Então, depois dá uma olhadinha lá. Axé, axé. E quantas macumbinhas gourmet não funcionam? Não é que não funciona. É que é aquilo que eu falei. Tudo tem uma responsabilidade por trás e tem uma energia por trás. As macumbinhas, elas vão funcionar quando a gente consulta, quando é uma prescrição. Que nem, por exemplo, o banho de peregum é muito bom, não teria uma contraindicação. Mas tomar todo dia pode te trazer malefícios. Até porque o peregum, normalmente, ele não é associado apenas ao peregum. Tem que colocar outras coisas. Por isso que eu falo, a ferramenta vai consertar alguma coisa, como a ferramenta pode destruir alguma coisa. Com o alicate a gente resolve ali um problema num fio que não está passando a energia. Com esse mesmo alicate a gente arranca a ponta do nosso dedo fora e se machuca com essa ferramenta. Então, o que eu quero incentivar aqui é para que vocês não façam coisas da cabeça, entenda o que está por trás, vê se aquilo faz parte para você e aí sim você vai lá e faz. Inclusive ainda nesse mês, pessoal, a gente vai lançar o nosso curso, né, de Obi, que esse é um curso online e esse curso ele é para todas as pessoas, iniciadas ou não iniciadas, que queiram aprender isso. Então, por exemplo, um não iniciado pode pegar uma semente de Obi, né, se conectar com as energias, sabendo fazer isso da forma que nós ensinamos e obter respostas ali para o seu caminho, tá? E até a partir de um Obi você pode saber se é positivo você tomar banho com aquele peregum ou não, tá? Então é isso, pessoal. Babá, gosto muito de usar sabão da Costa. Posso usar normalmente? Felipe,
Pode, porque o sabão da Costa é apenas um sabão. É apenas um sabão. O sabão preto, o sabão da Costa, ele é apenas um sabão que vai limpar a sua pele. Só que ele é um sabão feito de forma antiga, de forma primitiva e utiliza alguns elementos que traz axé. Por que que ele é preto? Porque ele é feito de cinzas. Cinza de banana, cinza de cacau, cinza de cana-de-açúcar e mais outras coisas. Mas a função do sabão da Costa é apenas limpar a pele, tá? Agora, o que se coloca dentro desse sabão, aí sim é diferente. O sabão em si que vende na loja, lá o potinho, é apenas o sabão. Agora, o que é colocado dentro do sabão, isso pode se tornar uma magia, tá? Para vocês terem uma ideia, né, vamos supor que você vai comprar 1 quilo de sabão da Costa, que deve custar em torno de R$150, mais ou menos, 1 quilo de sabão. Se você for comprar esse 1 quilo de sabão preparado, dependendo do que tiver dentro desse quilo de sabão, você pode ter certeza aí que essa brincadeira chega em 10 mil, 20 mil, 30 mil, dependendo do que tem, tá? Só que aqui no Brasil as pessoas não dão valor nisso, porque vai olhar lá o sabão preto barato, o sabão preto preparado, se olhar os dois é iguais, são pretos. Esse que é o segredo, é colocado pó de inúmeras coisas ali para ativar. Isso são algumas magias. Então existem, né, por exemplo, sabão que é muito comum é chamado de aurê, que é uma magia para atrair sorte. Então naquele sabão é misturado alguns elementos que vai ter uma ativação maior. Não simplesmente um sabão, tá? Para limpar a pele. Ele vai limpar a pele e vai colocar uma energia diferente no seu campo de energia, no seu campo áurico, tá bom? Mas não tem problema nenhum você usar sabão da Costa todo dia. Vou tirar uma foto. Axé. Como identificar uma quesela de orixá em comida e em coisas? Bom, ou seu sacerdote ele te fala o que é, ou isso pode vir com o tempo. Sei lá, você ama manga, de repente você começa a comer manga e começa a passar mal. Isso daí é uma EUO que foi adquirida com o passar do tempo. Que isso é muito comum, viu, gente? EUO serem adquiridas com o tempo e aí você mesmo vai descobrindo. Pessoal, tem muitas perguntas aqui. Chegamos ao fim de mais uma live. Eu adoraria ficar aqui respondendo vocês. Mas axé, que Fá abençoe. Tem pessoas aqui perguntando sobre os nomes de Fá, sobre muitas energias. Esse curso de Obi provavelmente vai ser agora no final do ano. Ele vai ser um curso gravado, onde vocês podem entrar lá várias vezes para poder aprender, entender isso. Sabão de coco para Ori também é muito bom, tá? O coco, ele já é uma divindade naturalmente, então equilibra e traz sorte. E é isso, axé. É isso aí, pessoal. Um grande beijo. Mais uma segunda-feira. Acontece esses percalços aí devido à internet, mas graças a Ifá, os orixás, conseguimos fazer a nossa live. Tamo junto. Até semana que vem, no nosso Adjoadê. Será, então, o nosso encontro 38 da semana que vem. No 40 vai ter uma surpresa. Axé, não esqueça de compartilhar, de chamar outras pessoas para essas lives, para que outras pessoas possam ter conhecimento sobre isso. Eu vejo que é tão importante, né? As pessoas acabam ficando presas em macumbinhas, né? Ou aprender coisa, põe a maçã virada para a lua, não sei o que. Isso é muito bom, mas é melhor entender o que está por trás, né? E Ifá é para isso, é para você se descobrir, para você se despertar. Porque eu vejo que quanto menos muletas nós tivermos, melhor, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que sabem que semanalmente precisa... Bom dia. Semanalmente precisa fazer um determinado axé, né? Só que se aquela pessoa fizer aquele axé todo santo dia, às vezes aquilo ali não vai funcionar, é a mesma coisa, né? Se torna num sistema placebo, e isso não é legal. Então vamos entender as energias, porque senão às vezes você está num lugar onde não vai ter aquele recurso, e aí você vai ficar desesperado porque você não tem o recurso. Agora, se você souber a energia que está por trás, você acha outros recursos. Certo, pessoal? Axé, um grande beijo, que Fá abençoe a todos. Excelente segunda-feira no nosso Adjoadê, no nosso Clube 6h52. Ela Moboru, ela Moboye, ela Moboye Boxixé. Axé.